Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Wellington Barbosa. É um prazer em recebê-los. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando a cada um dos inscritos. Já chegamos aí a 40 inscritos e a cada dia o canal tem crescido, graças ao nosso Deus. Então, hoje nós iremos falar da Bíblia Sagrada, do capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Vamos falar sobre as 3 vezes que Moisés subiu no cume, no topo do Monte Sinai. Mas antes de eu estar iniciando este vídeo, você ainda que não é inscrito neste canal, se inscreva, ok? Deixa o seu like, seu joinha, se você gostou ou não deste vídeo, que é um direito seu. Também comente, deixe a sua opinião nos comentários, tá? A sua sugestão e também ative o sininho de notificação que vai aparecer aí para que o YouTube venha a recomendar outros vídeos. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Muito bem, hoje nós vamos falar do livro de Devarim, a palavra Devarim do hebraico. Vamos estar estudando o capítulo 9 e o capítulo 10, mas antes eu vou explicar o significado da palavra correta, a palavra do original hebraico, a palavra Devarim, que significa, foi traduzido para o português como Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio. O quinto e último livro do Pentateuco é conhecido em hebraico pelo nome Devarim, que significa palavras, porque começa com Ele Ha-Devarim. Estas são as palavras. A Septuaginta o chamou equivocadamente Deuteronômio, segunda lei, ou repetição desta lei, referindo-se, no entanto, somente ao quinto livro de Moisés, e inspirando-se no capítulo 17, versículo 18, em que se faz referência a uma cópia desta lei, que o rei de Israel levava consigo para ler durante toda a sua vida. Todavia, o que o rei de Israel tinha era 2 cópias da Torá completas, ou seja, de todo o Pentateuco, a que levava consigo e outra que guardava em seus arquivos, de acordo com o versículo acima mencionado. Então vocês puderam acompanhar aí em rápidas palavras, uma coisa bem simples, o significado da palavra Devarim, o que significa, em muitas Bíblias, ou em quase todas, está como o nome Deuteronômio. Mas vamos lá então entrarmos já no capítulo 9 e depois no capítulo 10 e vamos estar vendo e analisando e explicando também essas 3 estadias, essas 3 subidas de Moisés no Monte Sinai. Vamos lá então, capítulo 9, versículo de número 9 ao 11. Subindo eu ao monte a receber as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E nelas tinha escrito, conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do costume. O capítulo 9, o versículo 9 a 11, é a primeira estadia ou a primeira subida de Moisés ao Monte Sinai, visto que o Monte Sinai ou Monte Horebe, que são os mesmos montes, não são 2 montes diferentes. Então, a primeira subida de Moisés, que o livro de Deuteronômio está narrando, foi para Moisés receber a grande revelação,
ou seja, os 10 mandamentos. Moisés preparou todo o povo, ali embaixo, no pé do Monte Sinai. Todo aquele ritual aconteceu de purificação, tanto das mulheres, dos homens, das crianças, dos animais também. Moisés cercou o pé do monte para que ninguém se aproximasse e tocasse no pé do monte, para que ninguém viesse morrer. E Moisés subiu ao cume do Monte Sinai. O Monte Sinai tem aproximadamente 2.285 metros de altura, ou seja, não é um monte baixo. E ali Moisés sobe pela primeira vez, fica 40 dias e 40 noites, para receber o que nós chamamos e o que os judeus e os rabinos chamam da grande revelação. Esta grande revelação jamais vista em toda a humanidade. Foi algo grandioso, sobrenatural da parte de Deus. E o próprio Deus entregou a Moisés 2 tábuas de pedras escritas, segundo a Bíblia Sagrada, com os dedos de Deus. Ou seja, Moisés subiu sem nada nas mãos, de mãos vazias, e ali, 40 dias e 40 noites, Moisés recebeu as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e segundo os rabinos, fontes judaicas, como o Humash, que é um livro, é um dos compêndios judaicos de ensinamentos, que contém também o Talmud, que contém vários ensinamentos rabínicos. E ali explica que Moisés também foi orientado e ensinado da parte de Deus como Moisés deveria passar os 10 mandamentos e todos os outros preceitos, e todos os outros mandamentos e preceitos que Deus havia passado para Moisés nesses 40 dias e 40 noites. Que a palavra Torá do hebraico, ela significa instrução, significa lei, e também significa 613 preceitos, que resume todo o compêndio da lei judaica, que infelizmente a Septuaginta traduziu como Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que no original significa todos os 613 preceitos ou mandamentos que Deus passou para Moisés no Monte Sinai. E também, segundo a tradição judaica, o próprio Deus o ensinou, o instruiu e explicou todos os mandamentos para que Moisés viesse a explicar ao povo de Israel. Num conceito judaico existe a Torá oral e a Torá escrita. A Torá oral foi o que Moisés recebeu no Monte Sinai. E a Torá escrita é que nós temos em nossas mãos. Podemos chamar assim da Bíblia Sagrada. A Torá oral foi passada de geração em geração, que é a explicação de toda a lei de Deus que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Enquanto o monte pegava fogo, havia relâmpagos, trovões, e o povo ali embaixo, preste atenção que quase 3 milhões de judeus estavam ali embaixo, no pé do Monte Sinai, e diz a Bíblia que tudo que Deus falava em cima do Monte Sinai, em cima do cume, toda a nação ali embaixo ouvia e compreendia a grande revelação. Ou seja, nada foi escondido, nada foi ocultado do povo de Israel. Então esse é o nosso Deus, um Deus poderoso, que não esconde nada de ninguém. É um Deus simples, é um Deus poderoso. As pessoas que colocam códigos em Deus, pessoas que dificultam Deus aí para a sociedade, Quando eu leio a Bíblia, eu fico impressionado porque Deus é um Deus que mexe com farinha,
é um Deus que mexe com água, é um Deus que mexe com sal, com pau, com madeira, gravetos, e dali faz grandes milagres, como fez com Eliseu, quando perdeu a bola de ferro do machado. Jogou um graveto na água e ali a bola flutuou. Elias pegou ali, pediu para a mulher fazer um bolo com farinha, azeite, enfim. E ali houve o grande milagre. A viúva também, que Eliseu pediu para pegar vasos emprestados, jarros emprestados, e daquele pouco azeite Deus multiplicou. Então é um Deus que nós vemos que trabalha com farinha, sal, água, madeira. O próprio Jesus pegando ali o barro, cuspindo, fazendo lodo, colocando nos olhos do cego. E ali houve o grande milagre. Então o nosso Deus é um Deus simples, poderoso, maravilhoso, né? Atemporal, está além do tempo físico. Então esta é a primeira estadia. De uma forma resumida, é a primeira subida de Moisés ao Monte Sinai. Agora vamos para a segunda subida de Moisés ao Monte Sinai. Acompanhe aí na Bíblia Sagrada. Capítulo 9 ainda de Deuteronômio, versículos 18 ao 19. Versículo 18. Me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Porém ainda, por esta vez, o Senhor me ouviu. Versículo de número 25. E prostei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites, em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Muito bem, isso aqui já é a segunda subida de Moisés ao Monte Sinai. A primeira subida foi para receber as 2 tábuas de pedra, entregues pelo próprio Deus nas mãos de Moisés, literalmente. O texto aqui é literal. A segunda subida, que ele ficou mais 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem tomar água. Quero lembrar para todos os inscritos que aqui já é algo sobrenatural. Por si só, um homem não consegue viver por mais de 3 ou 4 dias sem tomar água. A água ajuda a manter a temperatura do corpo, né? Ajuda a manter a pessoa hidratada e outras características. O alimento, a mesma coisa. Moisés ficou 40 dias e 40 noites nessa segunda estadia. Para quê e por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando Moisés estava recebendo as tábuas dos 10 mandamentos e toda a instrução da parte de Deus, porque não poderia Deus simplesmente dar a Moisés os mandamentos, né, ou todos os mandamentos, e pedir para Moisés descer, sem explicá-los, né? Sem estar dando uma orientação. Ficaria difícil. O que Moisés ia fazer com tanto mandamento sem entendê-los, sem compreendê-los? E após a entrega das tábuas e toda a explicação na primeira estadia, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, desce depressa do monte, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, ou seja, fazendo um bezerro de ouro. E Arão, que estava ali embaixo, não conseguiu conter, né, a impaciência de cada um do povo hebreu ali, dos quase 3 milhões ali que estava no pé do Monte Sinai, visto que o povo
né? O povo hebreu saiu do Egito com uma grande mistura, saiu egípcio também, junto com os hebreus. E quando Moisés desce do Monte Sinai, ele vai se deparar com uma coisa horrível. Ele vai se deparar com orgias, vai se deparar com danças e tantas outras coisas que está registrado no livro do Êxodo. E ele já desce com as 2 tábuas de pedra nas mãos. E quando ele desce e depara com aquela situação, ele fica irado, ele fica angustiado, ele fica revoltado. Ele acha e pensa que o povo não é digno de receber a grande revelação. O povo não é digno de desfrutar da lei que Deus havia revelado para Moisés, das profundidades, né, que Deus havia passado para Moisés. Ele achou que o povo não era digno, o povo era rebelde, o povo simplesmente não esperou, não cumpriu, não obedeceu à fala de Moisés, quando Moisés disse que iria subir ao Monte Sinai e que após 40 dias, 40 noites, ele ia descer. O povo se rebelou, Arão também não conseguiu conter, caiu na bagunça do povo, tanto que o próprio Deus queria matar Arão. Moisés intercede para que Deus não venha matar Arão. Enfim, muitas pessoas ali são mortas a espadas, aqueles que caíram na idolatria, se encurvaram diante do bezerro de ouro. Então, Moisés quebra as 2 tábuas, lança elas fora e ele fica irado. Moisés fica muito triste. E quando nós lemos o capítulo 9, os versículos 18 e 19 e versículo 25, vamos entender que aqui já é a segunda subida de Moisés no Monte Sinai. Para Moisés está pagando um preço, um alto preço em oração, que os judeus chamam de reza. Moisés rezou, orou, 40 dias e 40 noites também não comeu pão nem bebeu água, para que Deus viesse a perdoar o pecado, o grande pecado, que até hoje o povo judeu leva essa consequência. E Moisés ficou ali suplicando, clamando 40 dias sem parar, 40 noites, para que Deus viesse perdoar e não matar toda aquela população, porque a vontade de Deus era, no próprio capítulo 9 de Deuteronômio, nós vamos, se formos continuar lendo os versículos seguintes, vamos encontrar que o próprio Deus ele vai fazer uma proposta para Moisés, dizendo: olha, Moisés, deixa eu exterminar, não deixar ninguém, não deixar semente, não deixar nada, e vou fazer outra nação para você comandá-la. Só que Moisés não aceita. Moisés é misericordioso, Moisés é compassivo. Moisés ele sobe pela segunda vez para que Deus venha a perdoar os pecados do povo, e fora que Deus matou vários e queria matar Arão. Então essa é a segunda subida de Moisés no Monte Sinai, para que Deus não viesse a exterminar toda a nação de judeus, a nação judaica. Ok? E no capítulo 10, nós vamos encontrar agora aqui a terceira subida, ou estadia de Moisés, no Monte Sinai. Se podemos chamar de estadia, porque um monte com quase 2.300 metros de altura, com pedras, muitas pedras, de granito, muitas pedras mesmo. Um lugar muito difícil de subir. Inclusive tem vários documentários de pessoas que já foram em cima do cume do Monte Sinai, e é horrível, é muito dificultoso. Fendas, e várias fendas, muitas pedras no caminho, para impedir e atrapalhar as pessoas de seguirem. São muitos obstáculos. Então, no capítulo 10, versículo 1, vai dizer da seguinte forma: naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa
alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faze uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte, com as 2 tábuas na minha mão. Verso 4 do capítulo 10 de Deuteronômio. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escrita, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. O versículo de número 10, onde vai falar e confirmar que Moisés subiu e ficou mais 40 dias e 40 noites, que é a terceira vez que Moisés sobe no Monte Sinai, que está no capítulo 10, versículo 10 de Deuteronômio. E eu estive no monte como nos dias primeiros, ou seja, no primeiro e no segundo dia. Agora o versículo 10 está se referindo à terceira vez que ele está subindo. Ele chama à memória os 2 primeiros dias que ele ficou no cume do Monte Sinai, e agora ele está afirmando que subiu mais uma vez, a terceira vez. Vamos lá, bem devagar, recapitulando, capítulo 10, versículo 10 de Deuteronômio. E eu estive no monte, como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu, ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Então aqui deixa bem claro. A segunda vez subiu para orar, pagar um preço para que Deus não viesse a destruir toda a nação. A terceira vez está no capítulo 10, onde Deus vai pedir para Moisés, com as suas mãos agora, Moisés ele mesmo vai talhar 2 pedras e vai subir novamente ao Monte Sinai. E ali Deus novamente vai pedir para Moisés talhar tudo aquilo que estava escrito, os 10 mandamentos, nas primeiras tábuas que Deus deu para Moisés, que ele quebrou e jogou fora. O mais interessante aqui, e o mais profundo, é que Deus vai exigir a Moisés que ele construa uma arca, e não é a arca da aliança. Eu vou explicar para vocês. Moisés criou uma arca de cetim para colocar as 2 tábuas que ele quebrou, porque ele ficou com raiva, ficou indignado, e guardar as 2 tábuas quebradas. E também guardar as 2 tábuas novas que ele teve que esculpir com as suas próprias mãos, com as ferramentas aí da época. Moisés talhou 2 pedras e subiu com este peso nas suas mãos ou nas costas. Chegou no cume do Monte Sinai, Deus pediu para ele escrever tudo aquilo que estava escrito nas primeiras 2 tábuas que o próprio Deus o entregou, e o próprio Deus as escreveu. Então veja que coisa profunda. Agora Moisés tem 2 trabalhos, de esculpir 2 pedras, talhar 2 pedras, e subir no Monte Sinai, e ele mesmo vai ter que escrever, vai ter que talhar toda a escrita que estava nas primeiras 2 tábuas. E eu vou explicar agora por que não é a Arca da Aliança. Vamos lá. Esta arca não era a mesma que fez Bet-Salel, pois a ordem de Deus para Moisés fazê-la foi antes da construção do tabernáculo. Isso aqui é importante cada um de nós entendermos. Vamos lá, mais uma vez. Esta arca não era a mesma arca que fez Bet-Salel,
pois a ordem de Deus para Moisés fazê-la foi antes da construção do tabernáculo. Antes de Moisés subir ao Monte Sinai pela segunda vez, ele fez esta arca e colocou nela os pedaços quebrados das primeiras tábuas. Depois que trouxe as segundas, colocou-as também ali. Quando Betsalel fez a arca coberta de ouro do tabernáculo, Moisés pôs estas últimas dentro, e na outra arca ficaram os pedaços das primeiras tábuas. Então vamos lá recapitular. Esta arca é uma arca que não é a arca da aliança. Era uma arca para que Moisés viesse guardar os pedaços que ele quebrou das primeiras tábuas e das duas novas tábuas que ele iria descer com todos os 10 mandamentos. Ele iria colocar também nesta arca. Quando Deus pede para Betsalel construir a arca, que é chamada Arca da Aliança, toda revestida por dentro e por fora de ouro batido, depois estas tábuas, as segundas tábuas, elas vão ser depositadas na Arca da Aliança. E as tábuas que Moisés quebrou, os pedaços, ficaram ou continuaram nesta arca que Moisés fez de cetim, que não é a Arca da Aliança. Amém? Então aqui deixa bem claro, né, as 3 subidas de Moisés no Monte Sinai, que muitas das vezes passa despercebido, né, principalmente se as pessoas fizerem uma leitura corrida, sem atenção. Então, gente, é isso daí. Eu fiz esse vídeo para deixar para vocês, né, estar meditando na palavra de Deus. Então compartilhe aí com os amigos, com a família. Talvez você já tinha lido esse capítulo 9 e 10 de Deuteronômio e nunca tinha encontrado isso, né? Essas curiosidades dentro desses 2 capítulos. Então é algo curioso e que muitas vezes passa despercebido. Então, que Deus abençoe a todos vocês, compartilhe, divulguem, tá bom? E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.